Bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, colocamos a nossa vida no altar de Deus, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo, Senhor, o quão falho nós somos e que precisamos da Tua graça, precisamos da Tua proteção e precisamos do Teu favor. Senhor Jesus Cristo, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Nos colocamos diante de Ti e declaramos: somos dependentes do Senhor totalmente. Nosso coração está rendido a Ti. Sim, ó Deus, tudo que há em nós se inclina a Ti. E nós pedimos, ó Deus, não só o Teu perdão, não só a Tua misericórdia, mas nós pedimos a Tua santa presença aqui, junto conosco. Sim, ó Deus, é no altar que nós temos um compromisso contigo. É no altar que nos rendemos a Ti. É no altar que fazemos pactos contigo, ó Deus, de entrega total, de rendição total, sem reservas, incondicional. Porque cremos, Jesus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ti. Por isso, ó Deus, eu clamo agora em favor de cada pessoa que tem sido injustiçada, que tem sido atacada. Toda pessoa, Pai, que o inimigo tem levantado outros contra ela. Senhor, eu oro para que toda injustiça caia por terra agora, toda obra de maldade, toda obra de contrariedade, de inveja. Essa pessoa, Pai, que não dormiu bem à noite, essa pessoa que esteve preocupada, Pai, que acordou preocupada, nervosa, que acordou várias vezes durante a noite. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê livramento a ela, para que o Senhor a proteja. Nós cancelamos no mundo espiritual todo dardo enviado contra você, toda palavra enviada contra você, toda mentira enviada contra você, todo ataque das trevas contra a tua vida, contra a tua família. Que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde, como está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Também está escrito que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Meu Deus, nós cremos. Tu estás trabalhando naquilo que vemos e naquilo que não vemos. Tu estás trabalhando na nossa casa, tu estás trabalhando na vida dos nossos filhos, tu estás trabalhando no nosso casamento, tu estás trabalhando na nossa saúde, tu estás trabalhando no nosso trabalho, tu estás trabalhando em todas as áreas, Pai. O Senhor está trabalhando. Por isso, Senhor, nós quebramos agora todo tipo de influência do mal, tudo aquilo que o inimigo levanta, Senhor, para jogar contra nós. Nós cancelamos agora no mundo espiritual, quebramos completamente e declaramos sem efeito. Senhor, nós anulamos agora todo o plano do inimigo. Essa pessoa, Pai, que teve visões com caixão, sonhos com morte. Essa pessoa, meu Deus, que o inimigo tem se lançado contra ela para colocar medo nela, para colocar insegurança nela. Que essa pessoa seja livre agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja agora o livramento do Senhor na tua vida. Que o Senhor te livre, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Que a boa mão do Senhor seja sobre ti. No nome de Jesus Cristo. E nós oramos agora, quebrando completamente tudo aquilo que foi planejado pelas trevas, tudo aquilo que foi levantado pelo inimigo, tudo aquilo que caminha na escuridão e até mesmo aquelas pessoas que o inimigo incita contra você. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor desvie todo ataque, o Senhor desvie todo ataque da tua vida, todo ataque da tua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que seja apagado agora completamente a intenção do inimigo contra a tua vida, tudo aquilo que vem para te envergonhar, tudo aquilo que vem para te intimidar, tudo aquilo que vem para colocar insegurança, medo em você. Nós oramos para que caia por terra.
E o Senhor, nós declaramos que o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é torre forte. Confiamos em Jesus, confiamos na sua palavra, confiamos nas suas promessas, confiamos no seu plano perfeito e oramos em nome de Jesus para que o doce e amado Espírito Santo nos conduza no dia de hoje. A resposta que queremos é só uma no dia de hoje: queremos a presença de Deus conosco, queremos a presença de Deus na nossa vida. Senhor, eu oro por toda pessoa que chegou nessa oração doente, eu oro por toda pessoa, Pai, que chegou nessa oração atribulado. E a minha oração, Pai, em nome de Jesus, é que essa pessoa receba o alívio, receba a cura, receba o milagre, receba a transformação. E aquele que invoca o nome do Senhor, que seja salvo, como está escrito na Tua palavra, aquele que invoca o nome do Senhor seja salvo. Não importa, Senhor, o tamanho da cova, do buraco que essa pessoa esteja. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que haverá livramento do Senhor na tua vida, haverá livramento do Senhor na tua casa. O Deus que não desampara, o Deus que cuida de nós, os mínimos detalhes, que segura da nossa mão, que nos ajuda a atravessar por caminhos difíceis, é o Deus que está na nossa vida. Ele está na nossa vida, Ele está na nossa casa, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está nos livrando, Ele está nos conduzindo. A boa mão do Senhor está sobre nós, Senhor. Como nós somos dependentes de Ti, Senhor. O que somos sem Ti, Jesus? Por isso nos entregamos a Ti, Senhor, reconhecendo o quão grande és Tu, o quão grande és Tu, ó Deus. Sim, Jesus, sim, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. O Senhor me mostrou a pessoas que tiveram visão ou sonho de caixão, de morte. Eu não sei se isso é para uma pessoa, se é para mais de uma, mas está cancelado agora todo o plano do inimigo contra a tua vida. Em nome de Jesus, eu cancelo no mundo espiritual, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi armado contra ti. E há pessoas aqui que não dormiram bem à noite, que acordaram várias vezes na madrugada, que estavam inquietos na cama, dormiram o primeiro sono, cansados, mas depois acordaram várias vezes, inquietos, com coisas na cabeça que não conseguiam tirar. Seja você quem for, que essa madrugada foi uma madrugada difícil para você, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está no controle de todas as coisas. Ele te dá livramento, Ele cuida de você. E a palavra que o Senhor me deu é que hoje Ele estaria dando muitos livramentos aqui. Amém? O Senhor dá livramento. O Senhor dá livramento. Essa é a palavra que me veio nesse começo de oração. O Senhor está dando livramentos aqui. O Senhor é o Deus que cuida. Não importa, sabe, o que estava preocupando você, o que estava trazendo ansiedade a você. O Senhor está te guardando. O Senhor está te livrando agora, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Magalhães que está aí me ouvindo. Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando da tua casa. Não tenha medo. Não tenha medo, o Senhor te sustenta. Eu também quero liberar uma palavra para o Bruno, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Bruno. Deus te visita. O Senhor me mostrou como se a água tivesse, sabe, aqui em cima no pescoço. Tem situações na tua vida, e não é financeira, mas que tem tentado te sufocar. Situações na tua vida que você não está conseguindo sair. Você tem uma habilidade muito grande para sair de problema, mas tem coisas que você não está conseguindo sair. E eu quero declarar que o Senhor que intervém, o Senhor que ajuda, está operando aí na tua vida em nome de Jesus para te dar o livramento, para te conduzir para fora disso que estava aí te sufocando, te perturbando. Há um agir de Deus aqui nessa oração. Há um agir do Espírito Santo, há um trabalhar de Deus aqui nessa oração. Por isso, renda-se a Jesus, renda-se a Jesus, renda-se ao propósito de Deus, renda-se ao que Deus tem reservado para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém?
Glória a Deus, muito bem. Hoje nós vamos declarar o Salmo 103. E enquanto eu declaro o Salmo 103, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza. E se você puder, compartilha com uma pessoa. E aqueles que podem compartilhar com 100, com 1000, com 2000, que tem grupos grandes que você está, pega o link dessa oração e manda lá. Manda lá. Seja um canal de Deus agora para abençoar alguém, em nome de Jesus. E os demais, se puderem compartilhar com uma pessoa pelo menos, todos podem. Todos podem. Mande para alguém essa oração, seja um abençoador. Comece o dia abençoando alguém. Comece o dia liberando uma palavra para alguém. Hoje nós estamos meditando no Salmo 103. Esse propósito que nós vamos encerrar ele no domingo, certo? É no domingo que nós vamos orar, cancelando todo tipo também de palavra maldita contra a tua vida, certo? Eu quero muitas das coisas que você pode ter sentido nessa madrugada ou ter sentido ontem, são palavras malditas contra a tua vida, palavras ditas nos bastidores, palavras, sabe, para atacar você, palavras negativas, palavras ruins, muitas vezes vêm a nós, sabe, coisas que o inimigo traz para nos abater. Eu vou dizer uma coisa para você, existe uma arte no inferno, que é a arte de desestabilizar as pessoas emocionalmente. Teve gente que está aqui nessa oração que ouviu conversa que o desestabilizou, que o entristeceu, que o abateu. Eu quero dizer uma coisa para você, tem coisas que são formadas pelo inferno para jogar você contra teu irmão, para fazer com que você perca a sua paz, para fazer com que você perca a sua alegria. O diabo tenta usar pessoas como marionetes, empurrando umas contra as outras para a briga, para a confusão. Você pensa que quem vem trazer uma fofoca a você, não vai amanhã ou depois falar mal de você? Se eu fosse você, eu me afastava dos fofoqueiros. Eu me afastava daqueles que fazem fofoca, daqueles que mentem, e a Bíblia diz que Deus odeia quem coloca inimizade, quem traz confusão entre irmãos. Deus odeia isso. Por isso, se alguém está lançando confusão entre você e outra pessoa, você tem que parar de dar ouvidos a essa pessoa. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. Não está falando bem-aventurados os inflamadores. A Bíblia diz bem-aventurados os pacificadores. Um pacificador não vai jogar um contra o outro. Um pacificador não vai fazer isso. Mas aquele que inflama, aquele que tenta gerar um ódio, uma raiva, uma injustiça no teu coração, esse não está sendo usado por Deus. É o inferno que está usando a boca dessa pessoa, a língua dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Me veio a palavra Olinda agora. Tem alguém que é deste lugar. E Deus está visitando essa pessoa agora. Em nome de Jesus. Amém? Deus está visitando. Em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Kelvin, que está me ouvindo. Deus visita a tua casa, Kelvin. Certo? E o Senhor me mostra um grande livramento que está vindo para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 103 que diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se
e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Quanto o oriente está longe do ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. Mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto, e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós, anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Deus me deu uma palavra muito clara, muito clara para hoje. E a palavra que o Senhor me deu foi em Daniel. Daniel na cova dos leões. Você já leu essa palavra? A Bíblia nos diz, tem um texto da palavra. Esse texto está em Daniel 6:22, que diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel foi jogado na cova. E ele foi jogado na cova por quem? Ele foi jogado na cova por homens. Deus não nos joga na cova, mas os homens podem nos jogar na cova. Os homens, por meio de injustiças, por meio de maldade, por meio até mesmo de uma influência espiritual, podem tentar, de alguma maneira, prejudicar você. Daniel estava quieto na dele. Quieto. Eu vou dizer uma coisa para você: não mexa com quem está quieto. Não mexa com quem está em silêncio. Não mexa com pessoas que estão em paz, estão conectadas com o propósito de Deus, estão focadas no que Deus tem para elas. Sabe, tem sempre alguém que vem com inveja, que vem com fofoca, que vem com mentira, que vem tentando de alguma maneira prejudicar a você. Mas o que você deve fazer é permanecer em oração, porque eu creio que mesmo que havia todo um movimento por trás de Daniel para prejudicá-lo, para envergonhá-lo, para lançá-lo numa cova, havia também um Deus que estava vendo as orações de Daniel, que estava vendo o clamor de Daniel, a inocência de Daniel, e o livrou da cova dos leões. Nós pensamos que o fato de andarmos com Deus e andarmos certos, que isso vai nos livrar da cova. E às vezes não. Deus vai permitir com que você entre na cova, para que então Deus possa não só livrar você, mas possa também agir contra aquelas pessoas que estão jogando você na cova. É por isso que nós não podemos tocar em pessoas inocentes. Nós não podemos tocar em pessoas boas de coração. As pessoas cometem erros, as pessoas são falhas, mas Deus não nos deu o direito de tocar em algumas pessoas. Às vezes, sabe,
Nós pensamos que Deus não está vendo todo o movimento que está acontecendo, mas Deus está vendo. Deus está observando todas as coisas e Ele está observando todo o movimento. E às vezes, Deus está permitindo com que essas coisas aconteçam contra você, de pessoas lançarem você numa cova, pessoas atacarem você, pessoas tramarem contra você, porque isso vai abrir caminho para que a justiça de Deus opere já contra todo esse mal que essas pessoas têm tramado contra a tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, vem um livramento de Deus na tua vida. Você não pode, de alguma maneira, deixar de orar porque está sendo perseguido. Você não pode deixar de buscar a Deus porque você está vendo, um movimento contra você. Você deve permanecer em oração. E essa é a certeza de que Deus vai te livrar. Você tem que permanecer em oração. Essa é a certeza de que Deus vai enviar o anjo dele para tapar a boca do leão. A Bíblia fala muito sobre o leão. A Bíblia diz que Davi lutou contra o leão. A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para fechar a boca dos leões. A Bíblia nos fala também que o diabo é como um leão buscando a quem possa tragar. Ou seja, o leão na Bíblia, e não o leão da tribo de Judá, mas o leão em grande parte na Bíblia, ele representa, o ataque furioso de Satanás para despedaçar você. O ataque furioso de Satanás para tentar impedir você de permanecer cumprindo o teu propósito. E você sabe que o que motivou essas pessoas a fazerem isso contra Daniel foi o espírito de comparação, foi o espírito de inveja, foi a maldade. Mesmo que Daniel fizesse o trabalho dele, que estava quieto, cumprindo o propósito dele, o diabo levantou pessoas para invejarem Daniel, levantou pessoas para combaterem com Daniel, para ficarem se comparando com Daniel e acharem uma maneira de atacarem Daniel. Não aceite a injustiça com pessoas, que estão fazendo o trabalho dela, são suas amigas, são pessoas que já fizeram a diferença na sua vida. Não aceite a acusação, não aceite o ataque do inimigo contra essas pessoas, porque se você se unir a elas, se você se unir àqueles que são acusadores, se você se unir àquelas pessoas que estão tentando prejudicar o outro, você vai ser cúmplice. Então não faça isso, não se meta com isso, faça como Daniel, não se envolva. Não se envolva. Daniel, você pensa que Daniel não sabia do movimento contra ele? Daniel sabia do movimento contra ele, mas o que Daniel fez? Continuou orando, continuou orando, continuou orando. É isso que Deus quer que você faça. Não aceite com que o inimigo use você como manobra contra alguém. Não faça isso. Não entre no jogo de Satanás, não entre na obra do inimigo. Não aceite isso. Saia fora da injustiça, saia fora da maldade. E Deus vai preservar você. Deus vai preservar a tua casa. A Bíblia diz que quando Daniel venceu aquela maldade, diz que aqueles que prepararam a arapuca para ele, foi eles que desceram a cova junto com a sua família, junto com tudo que eles tinham. Ou seja, toda a casa deles foi prejudicada porque tentaram prejudicar um servo de Deus, tentaram prejudicar um homem de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, se a pessoa está certa ou se a pessoa está errada, quem vai julgar ela é Deus. Não se meta com ninguém que teme a Deus. Não se meta, não faça isso, porque Deus visita, Deus protege. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus está sempre do lado da justiça. Deus está sempre do lado do que é certo. Daniel estava quieto e mexeram com ele. Não mexa com pessoas, que não estão fazendo nada para você. Não faça isso. Não faça isso. Não mexa com gente que não fez nada para você, que está quieto, está cumprindo o seu propósito. Essa é a palavra para a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. 7h da manhã, eu vou entrar ao vivo na academia aqui no Global. Vai ser
a última aula do nosso módulo falando sobre Jezabel e a manipulação. E semana que vem eu vou começar um novo módulo chamado Sonhos. E nesse módulo vai ter um conteúdo inédito dentro desse conteúdo para você que quer saber mais sobre o profético, quer entender melhor sobre como que Deus fala. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Quino Global e caminhar mais perto de nós. Vá hoje mesmo no nosso site www.vinicius07.com.br e vem ser nosso aluno na Academia Quino Global. Inclusive, hoje, dentro da academia, eu vou tirar um tempo depois respondendo dúvidas dos meus alunos na academia. Vai começar às 7 da manhã. Eu convido você a se tornar nosso aluno, ok? Quero orar pela tua vida. Também, rapidamente, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional. Olha só, uma palavra para cada dia do ano. Vai te ajudar na tua caminhada, na tua jornada com Deus. E mais uma vez eu volto a falar. Hoje Deus está dando livramentos. Amém? Hoje Deus está dando livramentos. Hoje Deus está dando livramentos. Hoje Deus está acalmando o coração de algumas pessoas. Toda pessoa que está sendo injustiçada. Não caia no jogo do inimigo de atacar quem está sendo injusto contra você. Não faça isso. Entregue nas mãos de Deus. Agora, quem vem jogar você contra teu irmão, teu próximo, essa pessoa não é confiável. Essa pessoa não é confiável. Cuidado. Cuidado com pessoas que vêm até você para inflamarem você contra outra pessoa. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho tapado meus ouvidos. Eu tenho tapado meus ouvidos e tenho caminhado com Deus. Porque esse é o segredo daqueles que não querem se perder no meio do propósito. Amém? Eu dei essa palavra ao teu coração. Eu quero agora orar por você e peço novamente que você deixe a sua curtida aqui nessa oração. E se você puder, compartilhe com uma pessoa essa oração. E aqueles que podem compartilhar com 100, com 1000, com 2000 pessoas, pega o link dessa oração e mande para outras pessoas. Ok? Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo com vocês. Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero te abençoar no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários a palavra livramento do Senhor. Livramento e alívio do Senhor são as duas coisas que estão acontecendo agora. Deus está dando livramento, Deus está dando alívio e Deus está dizendo, não entre nessa guerra desse justo. Não entre nessa guerra desse justo. Ok? Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, graças te damos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, o inimigo é sujo e usa pessoas para muitas vezes nos incitar contra o nosso próximo. Não vamos cair, não queremos estar juntos com aqueles, Pai, que atacaram a Daniel. Não estamos juntos e não queremos estar juntos. Nós queremos permanecer firmes, cumprindo o propósito do Senhor e orando, assim como Daniel. Nós queremos estar do lado de Daniel, não no lado dos outros, os acusadores, do lado de Daniel. Sim, ó Deus, escolhemos um lado e o nosso lado é focar em Deus, focar no propósito, não sair do propósito. Por isso, Pai, não caímos no engano do inimigo, não queremos dar ouvidos, Pai. Nós queremos nos manter totalmente fixos no propósito do Senhor para a nossa vida. Dá livramento para essa pessoa, Pai. Dá livramento para sua casa, dá livramento para sua família. E eu faço uma oração especial. Todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que seja curado agora. Que o poder de Jesus Cristo toque a tua vida. E que hoje seja desatado bênçãos, seja desatado vendas extraordinárias, grandes negócios. Que o Senhor te fortaleça e que o Senhor te livre da boca do leão, que o Senhor te livre do laço do passarinheiro, que o Senhor te livre da maldade, o Senhor te fortalece, o Senhor te capacita, o Senhor cuida de ti, o Senhor vai levantar gente poderosa para se colocar na tua frente em nome de Jesus. Hoje, Deus está movimentando gente poderosa, assim como movimentou o rei em favor do Daniel. O Senhor está levantando gente para ficar ao teu lado. O Senhor está levantando pessoas para lutarem por você, para fazerem justiça em teu favor, em nome de Jesus. Fique em paz, descansa teu coração, porque um livramento do Senhor está acontecendo e um alívio também está vindo sobre ti. Hoje Deus está desarmando o laço do passarinheiro. O Senhor cuida de ti. O Senhor está enviando anjos para fechar a boca do leão e não tocará em ti, nem na tua casa, nem na tua empresa, nem nos teus filhos, em nome de Jesus. Deus está no controle. Amém e amém. Amém, gente querida. Gratidão a quem é meu aluno da Academia Quino Global,
que apoia o nosso canal, você que é membro do canal, você que usa o Superchat, gratidão a cada um de vocês. Que Deus abençoe, um excelente dia na paz do Senhor até 9 da manhã. Deus abençoe a todos e 7 horas dentro da cadeia. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E consagramos a Ti, Senhor, o dia de hoje, para que o dia de hoje seja um dia de bênçãos, de milagres, de favor de Deus e de respostas do altar. Entregamos no altar de Deus a nossa vida, entregamos no altar de Deus o nosso futuro, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa saúde e tudo mais que temos, Pai. É Teu, pertence a Ti. E nós oramos para que o Senhor traga respostas daquilo que nós estamos orando. Tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Doce e amado Espírito Santo, libera do Teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está entrando nessa oração, que está começando a sua semana, debaixo dessa palavra, debaixo dessa direção e debaixo da presença do doce e amado Espírito Santo. Senhor Deus, toca naquele que está doente, fisicamente, emocionalmente, para que seja curado. Pessoas que estão em tratamento, que sejam restauradas completamente. Nós dizemos a todo câncer, nós dizemos a toda alergia, a toda inflamação, infecções, dores, rendam-se ao poderoso nome e à autoridade de Jesus Cristo. Sim, é no nome de Jesus Cristo que nós declaramos saúde. Senhor, também eu oro para que toda pessoa que estiver amarrada espiritualmente, toda pessoa, Pai, que estiver presa em cativeiros espirituais, que essa pessoa seja livre agora, no poderoso nome de Jesus. Cancelamos palavras malditas, cancelamos inveja, cancelamos pragas, cancelamos maldições, cancelamos toda obra de contrariedade a essa pessoa no trabalho, na família, no caminho dela, e declaramos vida, a vida vitoriosa, declaramos paz sobre ela, declaramos a alegria do Espírito Santo tocando na vida dela e oramos também pela salvação de todos da casa dela. Oramos para que dentro dessa casa haja um avivamento. Oramos para que dentro dessa casa o Senhor toque, o Senhor abençoe. Meu Pai, nós oramos para que o Senhor fortaleça aqueles que estão cansados, fortaleça aqueles que estão desanimados, aqueles que pararam no caminho. Senhor, libera da Tua unção sobre a vida deles, capacita eles, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor sobre a vida deles. Senhor Jesus Cristo, toque-os agora, toque-os com o Teu poder, toque-os com o Teu favor, Senhor. E nós oramos, Pai, para que no dia de hoje, portas de oportunidade, portas de milagres, respostas de Deus cheguem no nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. És bem-vindo, Espírito Santo, aqui. Consagramos tudo a Ti, entregamos no altar tudo que temos, tudo que somos, tudo que viemos a ser. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero liberar uma palavra para a Cássia, que está me ouvindo. Deus está te visitando agora, Deus está visitando o teu trabalho, Deus está honrando a tua persistência, a tua fidelidade, e você não ficará prostrada diante da inveja, diante dos ataques. O Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te capacitando. Vai ir além em nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra sobre a vida do Edemar, ou da família do Edemar que está me escutando. O Senhor está tocando na vida do Edemar. O Senhor está tirando uma dor que ele tem no lado direito. Eu quero declarar saúde sobre a vida dele.
que todo laço do inimigo seja cortado, que toda obra de morte seja desfeito e que o Senhor guarde, o Senhor abençoe em nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra para a Ana, que está me escutando, e o Senhor me mostrou a data do dia 18, você faz aniversário dia 18, o Senhor visita você agora, e o Senhor está abençoando teu negócio, abençoando teu trabalho, aquilo que começou pequeno, Deus está levantando e vai levantar mais, mas é tempo de você ampliar teu discernimento, ampliar o teu conhecimento para aquilo que Deus quer fazer aí, em nome de Jesus. Tem uma pessoa também que Deus está separando ela, o perfil dela, o Senhor me disse exatamente assim, um perfil empresarial, e ela está na posição errada. Deus te deu um perfil empresarial, você está na posição errada. Deus vai te honrar no meio de empresas, é lá que Deus vai te abençoar. Seja você quem for que tem pedido essa resposta a Deus, o Senhor está falando contigo. Também quero liberar a palavra sobre a Silvia. Silvia, Deus te visita agora e tem coisas que você abandonou porque foi propósito de Deus. Pare de se culpar. Pare de se culpar porque tem coisas que não era para você, mas Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo diferente na tua vida em o nome de Jesus Cristo. Então, recebe essa palavra, recebe essa informação do céu aí sobre a tua vida em nome de Jesus. Também tem uma pessoa que faz aniversário dia 24 de abril, que está me ouvindo nesse momento. O Senhor está te tocando agora, o Senhor está abrindo portas de favor para ti, para a tua casa. O Senhor também está tirando do teu caminho aquilo que era para tropeço, aquilo que era para perda, e está fazendo uma coisa que você tem pedido a Ele que Ele faça, que Ele movimente as coisas. Deus está movimentando. É por isso que algumas pessoas pararam de acompanhar, por isso que algumas pessoas não estão mais do teu lado, porque Deus está liberando algo novo sobre a tua vida, é uma nova estação que o Senhor está te conduzindo, em nome de Jesus. Amém? Também tem uma pessoa que está me ouvindo, anda extremamente nervosa, extremamente ansiosa, mas o Senhor tem um grande propósito na tua vida. Você é uma pessoa que tem muitas responsabilidades. Você não quer deixar nada para trás, mas o Senhor está no controle de tudo. Pare de se preocupar. Até esse tremor que você está no olho, é dessa ansiedade, dessa preocupação que você está. Deus está te renovando agora. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E essa dor que você tem aqui, que começa aqui e desce braço abaixo, eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero hoje declarar o Salmo 102. Amém. Eu creio que essa semana vai ser uma semana incrível, vai ser uma semana abençoada. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos e compartilhe essa oração. Se puder mandar para uma, manda para uma. Agora, se puder mandar para 1000, manda para 1000. Agora, todos podem mandar para uma pessoa. Você tem que começar o dia abençoando alguém. Pega o link e manda para alguém. E se puder abençoar para mais pessoas, puder mandar essa oração para mais pessoas, faça isso. Amém? Faça isso, abençoe a vida de outras pessoas, no nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 102, que diz assim: Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Pois os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus ossos ardem como um tição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Cheguei a ser como a coruja das ruínas. Vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me arrojaste de ti. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu como a erva me vou secando.
Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é o tempo de te compadeceres dela, sim, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. Atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica, escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor. Pois olhou do alto do seu santuário, dos céus olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim de que sejam anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se congregarem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e a sua descendência ficará firmada diante de ti. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração e eu quero que você abra os teus olhos para isso. Há uma luta pelo seu futuro. Há uma luta pelo futuro dos homens aqui nessa terra. O inimigo tenta sempre abortar algo que vai ser grande, algo que vai ser especial, que Deus colocou e plantou aqui nesse mundo. Há batalhas que você enfrenta e que você enfrentou, que é justamente por aquilo que você carrega. Tem algo grande de Deus, tem algo especial, tem algo bom de Deus que Ele colocou aí na sua vida. Entenda, o Salmos 30, verso 1 diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Preste atenção nesse texto. Esse texto diz assim: Exaltar-te-ei, Senhor, porque Tu me exaltaste. No teu futuro, Deus pode te levantar. No teu futuro, Deus pode te erguer, Deus pode tornar você uma pessoa próspera. O Senhor pode fazer com que o teu chamado seja um grande chamado. Ou seja, Deus tem o poder de fazer algo, Ele nos escolheu. E às vezes, pelo fato de nós não estarmos vendo Deus levantar, Deus exaltar, como está escrito aqui, a gente pensa que não vai acontecer, mas pode acontecer em nosso futuro. Pode acontecer no nosso amanhã. E não temos o discernimento do que Deus está fazendo, do que Deus está trabalhando. Há batalhas que você enfrentou que não foram coincidência. Houve ataques, injustiças, perdas, rejeições, tempestades que pareciam até grandes demais. Mas a verdade é esta: o inimigo não luta contra o que você é hoje apenas. Ele luta contra aquilo que você irá se tornar no futuro. E eu creio que o destino, ele deixa pistas, ele deixa rastros. Nem você vê, mas Deus já separou algo em você que te distingue. E nós temos que ter esse discernimento. Se Deus tem algo grande para nós, se Deus tem algo grande para nossa casa, para nossa família, nós temos que guardar e proteger em oração. Agora, eu quero levar você para um entendimento. Os ataques não são aleatórios. Existe algo grande dentro de você. Algumas pessoas perguntam: por que tanta resistência? Por que tanta luta? Por que tanta oposição? Porque o inimigo percebe a ameaça, onde às vezes você nem percebe o valor. O inimigo vê que há uma graça de Deus sobre a tua vida, que há uma habilidade sobre você. Davi era apenas um pastor de ovelhas aos olhos da família, mas o inferno já sabia que ele tinha traços de rei. Entenda, o diabo não tem como ver o futuro, certo? Não existe isso. Só Deus é onisciente. Só Deus sabe todas as coisas.
Mas o inimigo consegue identificar traços de grandeza. Tem uma mensagem que eu falo sobre a grandeza, está aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre os sinais que uma pessoa já tem da grandeza que Deus tem para a vida dela, que Deus já colocou na vida dela. Eu quero que você entenda. 1 Samuel 16:7, a Bíblia diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Enquanto Samuel estava olhando para um dos irmãos de Davi, o Senhor estava dizendo: esse não, eu rejeitei ele. E Samuel é conduzido diretamente a Davi, aquele que não estava ali, aquele que não foi convidado para a festa. E aqui você tem que compreender uma coisa: aquilo que você vê como comum, Deus vê como grandeza. Às vezes você olha para uma empresa pequenininha e você nunca imagina que aquela empresa que começou num porão, que começou numa garagem, pode se tornar a próxima multinacional conhecida mundialmente. Por quê? Porque às vezes nós não estamos vendo da maneira de Deus. Eu fico pensando, sabe? Quanta gente deixa de perceber o próprio potencial. Quanta gente deixa de perceber que o projeto é maior do que ela pensa. O projeto é maior, já foi preparado por Deus, tem coisa grande ali naquele projeto, mas a pessoa não vê. Ela não consegue enxergar. Tem muitas mulheres que não enxergam nos seus maridos o grande potencial, a grandeza que Deus colocou na vida deles. E existem maridos também que não conseguem enxergar o potencial, a grandeza que a mulher deles tem. Então eu acredito que nós termos os olhos de Deus vai proteger o nosso futuro. Porque se o inimigo está lutando contra o teu futuro, se o inimigo está lutando contra o futuro da tua casa, o futuro do teu chamado, o futuro da tua empresa, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa, cobrir em oração isso. Você precisa pedir a Deus estratégias para viver a totalidade do que Deus preparou para você. Nós não podemos viver às margens daquilo que é promessa de Deus para a nossa vida. Nós temos que viver o que Deus tem planejado. Eu oro isso. Eu digo: Deus, eu quero viver o que Tu tens para mim. Eu quero viver o Teu plano. Eu quero viver o Teu projeto para a minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo sempre vai tentar colocar medo no coração de quem Deus tem um grande projeto. O inimigo sempre vai tentar causar, uma dúvida, colocar um desânimo, trazer um cansaço, para que a pessoa não viva o que Deus tem reservado para a vida dela. Agora, o inimigo pode enviar a tempestade, mas Deus continua no controle. Toda pessoa que está batalhando pelo seu futuro tem que entender que o inimigo vai lutar ferozmente para impedi-la de chegar no lugar do seu destino. A Bíblia nos diz em Marcos 4,39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. A tempestade se levanta. E ela se levanta para quê? Para que Jesus e os discípulos não chegassem no destino. E a Bíblia deixa claro que ali foi uma obra de Satanás, porque Jesus repreendeu a tempestade. Existem problemas que nós estamos enfrentando, que é a obra do inimigo, gente. É a obra do inimigo para tentar nos impedir de continuar, para tentar nos impedir de chegar num lugar. Então você pensa que é perseguição e é o inimigo. Você pensa que é um crítico e é o inimigo. Você pensa que é rejeição e é o inimigo por trás. Essas tempestades, elas vêm para tentar impedir com que você continue. Eu tenho encontrado pessoas muito desanimadas, pessoas que Deus tem um grande chamado na vida delas, pessoas que são, mestres em algo, que Deus deu para elas uma capacidade incrível, mas o inimigo tem colocado tantos obstáculos no caminho dela. E o objetivo do inimigo não é só resistir àquela pessoa, é fazê-la desistir.
Literalmente, os dias que nós estamos vivendo é para que as pessoas, sabe, desistam do grande propósito. O inimigo tem tentado destruir sonhos, tem tentado desanimar as pessoas. Ele tem tentado fazer com que as pessoas se acovardem. Ele tem colocado pessoas, sabe, para baixo da mesa com medo. Ele tem tentado, de alguma maneira, sabe, impedir você. Impedir, literalmente, de acreditar no que Deus tem. Você se frustra com pessoas, você se frustra em lugares, até você abandonar completamente lugares que Deus tinha propósito na tua vida. Sabe, eu vejo isso hoje. Eu vejo que o diabo trabalha para escandalizar as pessoas. O inimigo trabalha e patrocina isso para escandalizar as pessoas, para que elas saiam do lugar do seu propósito. Porque ele sabe que se você não estiver no lugar que Deus destinou para você, sabe de uma coisa? Tem lugares que você esteve, que você cresceu muito naqueles lugares, mas que você abandonou aqueles lugares por causa de luta, por causa de fofoca, por causa de escândalo, por causa de obra do inimigo. E eu quero dizer uma coisa para você, tem coisas da nossa vida que nós deveríamos estar muito ajustados. Ontem, inclusive, eu ministrei uma palavra que a gente tem que ter a humildade para reconhecer quando nós erramos e voltar atrás. Não é vergonha voltar a um começo. Não é vergonha, sabe, dizer, olha, eu errei, eu saí da direção de Deus, mas eu quero voltar. A gente sempre tenta recomeçar em um novo lugar. A gente sempre tenta recomeçar em um novo ambiente, com novas relações. Mas às vezes Deus não quer que a gente recomece. Deus quer que a gente volte ao princípio das coisas. Porque lá no princípio das coisas, lá no início, tem um projeto que foi abandonado. Tem um propósito que foi largado no meio do caminho. E nós, sabe, não temos o discernimento que aquilo carregava o nosso nome. Como é que você vai deixar o que carrega o seu nome? Como é que você vai deixar o que Deus destinou para você? Por causa de lutas? Por causa de gente que não gosta de você? Ei, tem uma verdade dura que a gente vai descobrir na vida. Eu talvez tenha demorado mais do que muitas pessoas de descobrir isso. Aí você pergunta, o que você descobriu? Eu descobri, sabe, que o diabo, ele vai jogar pessoas contra nós. Ele vai jogar pessoas contra nós para, de alguma maneira, desistirmos. Desistirmos do que Deus tem para nós. Desistirmos do lugar que Deus tem para nós, das coisas que Deus tem para nós. Ele vai tentar impedir com que você desanime. Ele vai tentar impedir, aliás, ele vai tentar desanimar você. Ele não vai tentar fazer você desanimar, não. Na verdade, ele vai tentar lhe entristecer, lhe derrubar. Ele vai tentar, sabe, fazer você se calar. Ele vai tirar você de lugares para que você fique magoado no coração com pessoas, com lugares, mas há lugares que carregam o nosso nome, há projetos que estão com o nosso nome, e como que nós vamos abandonar o que carrega o nosso nome? É por isso que é mais feio nós ficarmos longe do propósito do que nós nos arrependermos e voltarmos para o centro da vontade e do propósito de Deus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Amém? Eu quero também lhe convidar. Nós vamos ter hoje às 7 horas da manhã um podcast incrível que nós vamos estar liberando lá no nosso podcast A Voz, 7 horas da manhã, hein? Vai ser um podcast incrível. Um rapaz que recebeu um talento para venda. Deus deu para ele isso e ele conta o testemunho dele de conversão, de mudança de vida. Você tem que assistir às 7 horas da manhã lá no meu podcast A Voz, ok? Outra coisa importante, nós tivemos que cancelar a nossa escola de profetas que iríamos fazer na Espanha. Irei fazer apenas nos Estados Unidos, porque a minha agenda está lotada.
estou com muitos compromissos e eu vou levar um tempo aí para dar uma diminuída na minha agenda, tá? Então, você que estava inscrito para a Escola de Profetas da Espanha e que ainda o nosso pessoal não entrou em contato com você, entre em contato com o nosso pessoal, eles vão explicar para você, ok? Outra coisa importante, muito importante isso que eu vou dizer agora. Nós gostaríamos que você se tornasse aluno da nossa academia, Academia Quino Global, tá? Amanhã eu vou dar a última aula do módulo que eu estou ministrando sobre Jezabel, amanhã a última aula, e nós vamos começar um novo módulo na semana que vem, um módulo incrível dentro da academia. Eu vou falar sobre sonhos proféticos. Eu vou dar 6 ministrações inéditas sobre sonhos proféticos, certo? 6 ministrações inéditas sobre sonhos proféticos. Vai ser um módulo de sonhos proféticos dentro da Academia Quino Global. Então eu convido você a se tornar nosso aluno e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Você pode ir até o meu site www.vinicius07.com.br, ok? Então o módulo Sonhos Proféticos é um módulo novo que nós vamos ter na academia, que eu vou começar na semana que vem. E eu quero agora orar por você, eu quero te abençoar, ok? E eu sei que Deus está preparando algo grande. Essa semana vamos terminar esse propósito. Aí você pergunta, qual que é o próximo propósito? Amanhã eu vou dizer para vocês qual é o próximo propósito. Aliás, eu vou deixar para o penúltimo dia desse propósito aqui, tá? Para avisar vocês do novo propósito de oração. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários a palavra "no altar tem resposta". Escreve aí, "no altar tem resposta". Essa semana vamos terminar esse propósito. Amém? E olha, esse propósito aqui está sendo fenomenal. Deus está dando muitas respostas. Eu creio nisso. Amém? E você que está aqui, não esquece de deixar a tua curtida nesse vídeo e de compartilhar com pelo menos uma pessoa. Todos podem fazer isso. E aqueles que puderem compartilhar com 1000, compartilha com 1000. Amém? Mas se você não tem 1000 para compartilhar, compartilha com um pelo menos. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Senhor Deus e Pai, gratidão, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está no controle de todas as coisas e não há impossíveis para Ti. Nós fazemos nossos planos, mas toda decisão vem do Senhor. Por isso, Pai, a minha oração é para que o Senhor dê vitória a essa pessoa contra toda a batalha que ela tem enfrentado. Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tem jogado no caminho dela para fazê-la desistir, para fazê-la retroceder, caia por terra. E aquele, meu Deus, que saiu de uma direção de Deus, que saiu do propósito de Deus, possa retornar para a direção, possa retornar para o propósito. Senhor, a Tua palavra diz, mais vale um dia na Tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Nós queremos estar no centro do propósito de Deus. Nós não queremos sair nem para a direita nem para a esquerda, queremos estar no centro do propósito do Senhor para a nossa vida. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro para que pessoas voltem para o lugar do seu destino. Eu oro, Senhor, para que pessoas que saíram da direção voltem para a direção de Deus. E se o Senhor está dando essa palavra, é que reposicionamentos são necessários. Pessoas, Pai, que abandonaram o chamado, abandonaram o propósito, abandonaram o lugar do seu chamamento, que voltem com humildade, reconhecendo que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e é Ele quem governa a nossa vida. Por isso, Pai, todo orgulho que há dentro de nós, nós rendemos a Ti. Sim, Jesus, para que a Tua vontade seja plena na nossa vida, a Tua vontade seja completa na nossa vida. Eu oro agora, Senhor, por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Em nome de Jesus, que haja cura na tua vida, que haja um milagre de Deus na tua vida, que o Senhor Deus libere do poder dele sobre a tua vida. Em o nome de Jesus, ser curado, ser livre, ser tocado de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder e toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor. E aquele que chegou doente aqui nessa oração, que seja curado agora. Aquele que chegou sem forças, que se levante. E, Senhor, como está escrito na tua palavra, exalta teus filhos. Levanta eles, Pai. Levanta teus filhos e filhas. Eu oro
para que a sua empresa seja abençoada, para que seus negócios sejam abençoados, para que a sua família seja abençoada, para que o favor de Deus seja sobre eles e para que a paz de Jesus Cristo esteja sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração, mande para outras pessoas, que Deus te guarde e que Deus te proteja. 7 da manhã, podcast novo lá no A Voz Podcast. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sido fiel nos mínimos detalhes. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para todo sempre. E levantamos este altar, um altar de adoração, um altar de entrega, um altar de rendição, dizendo que Jesus é o Senhor da nossa vida, que nos entregamos mais e mais a Ele, que Ele tem o controle de todas as coisas e que Ele pode sim nos orientar, nos dirigir, e queremos o Teu conselho, queremos a Tua voz como governo na nossa vida, nos guiando, nos livrando, Senhor, daquilo que achamos que é bom, mas que o Senhor vê que não é bom. Que o Senhor nos mostre o caminho e que o Senhor nunca nos deixe, Senhor, sem direção. Confiamos em Ti totalmente, confiamos na Tua palavra totalmente, entregamos nosso tempo a Ti, entregamos nosso coração a Ti e declaramos: Tu és o Senhor e fora de Ti não há Salvador. Sim, Jesus, nós cremos, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E Te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a andar no caminho que o Senhor já planejou antes da fundação do mundo para cada um de nós. E que a presença do Espírito Santo venha sobre nós, como um óleo fresco sendo derramado sobre a nossa cabeça. Gratidão por esse dia que começa, gratidão pela nossa família, gratidão, ó Deus, porque a provisão do Senhor, o sustento do Senhor, a saúde do Senhor para nós tem sido constante, tem sido diário, tem sido minuto a minuto. Declaramos a nossa dependência de Ti. Tu és o Senhor. Jesus, Tu és o Senhor da nossa casa. Tu és o Senhor do nosso destino. E oramos agora, Senhor, pedindo a justiça do Senhor. A justiça do Senhor entrando na nossa casa, a justiça do Senhor entrando na nossa família, a justiça do Senhor entrando em todas as áreas da nossa vida. Estamos aqui clamando, Senhor, porque cremos na justiça divina. Cremos no Deus que faz justiça. O Deus que faz justiça em favor daqueles que clamam. O Deus que faz justiça em favor daqueles que estão em oração. O Deus que faz justiça por aqueles que andam no caminho certo, por aqueles que têm a sua consciência pura, a sua consciência limpa. Senhor, nós pedimos, faça justiça em favor de nós, em favor da nossa família, em favor, ó Deus, dos propósitos do Senhor na nossa vida. Clamamos ao juiz de toda a terra para que faça justiça. Jesus, Tu és o nosso advogado. É o Senhor quem pleiteia a nossa causa. Te pedimos, Pai, faz justiça, libera a justiça. Documentos que estão retidos, causas que estão retidas, situações, Pai, que precisam da Tua justiça. Senhor, nós oramos e pedimos justiça. Maldade contra nós, inveja contra nós, todo tipo de palavra maldita, de palavra negativa, de palavra ruim, de palavra, Senhor, que não é inocente. Nós cancelamos no poder e na autoridade de Jesus Cristo e pedimos justiça do Senhor. Justiça do Senhor, clamamos e pedimos justiça. Você que está aqui ao vivo nessa oração, comece a clamar e diga assim, escreva aí nos comentários: o Senhor é a minha justiça. Vamos levantar um grande clamor agora, nesse momento. Um grande clamor. Peça ao Senhor: Senhor, faz justiça, Tu és o juiz de toda a terra. Senhor, ouça a oração do Teu povo.
Ouça a oração de cada um dos teus filhos que está aqui clamando, que está aqui buscando e que está pedindo justiça do Senhor. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça e nós clamamos pedindo a justiça do Senhor. Oramos pedindo a justiça do Senhor, que tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo, Senhor, que é mal falado, tudo aquilo, Senhor, que não é do Senhor contra nós. Senhor, nós oramos e pedimos justiça, justiça do Senhor. Levantamos um altar e clamamos justiça. O Senhor é a nossa justiça. Confiamos no Senhor, a nossa justiça. Sim, o Senhor é a nossa justiça. Cremos nele, cremos no seu poder, cremos na ação do seu Espírito. Aleluia! O Senhor é a nossa justiça. Assim nós oramos, assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor me mostrou negócios que foram desfeitos. E nesses negócios que foram desfeitos, houve injustiça. Por isso eu quero liberar uma palavra. Vai haver restituição sobre você que foi injustiçado em um negócio. Você que só veio a depois ver que foi injustiçado. Eu também quero liberar uma palavra. Tem uma pessoa que está me ouvindo. Eu não sei se o apelido dela é Leão ou se esse nome representa algo para ela, mas o Senhor me disse, diga para o leão, exatamente assim o Senhor me disse, que eu estou cuidando de todos os detalhes daquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Você tem uma situação muito complicada nas mãos, mas Deus vai te dar graça. Deus vai te dar sabedoria. E você vai conseguir resolver isso com a sabedoria divina, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que está me ouvindo e o Senhor me deu a palavra. O Senhor me disse assim, diga para o Medeiros da Costa, que eu estou visitando ele, estou visitando a filha dele também. Você anda preocupado com a sua filha. Ela não está morando com você. Eu não sei se ela está fazendo faculdade ou está trabalhando e morando em outro lugar, mas Deus está visitando a sua casa. Deus está visitando a sua família. O Senhor está operando lá. O Senhor está operando justiça lá. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor está trabalhando nela. O Senhor está trabalhando em ti também. Você vai ter que confiar e ser paciente. Mas o Senhor está cuidando de tudo. Confia no Senhor. Tudo vai se ajeitar. Também tem uma pessoa que é dona de uma fruteira que está me ouvindo aí. O Senhor está te visitando agora. O Senhor está removendo cargas e cargas de peso espiritual, de inveja contra você. Você não pode desistir daquilo que foi Deus que te deu. As coisas podem estar bem complicadas, mas o Senhor é Deus para intervir e para trazer uma solução. E o Senhor está trazendo solução na tua vida, em nome de Jesus. Amém? O Senhor está trazendo solução na tua vida. Tem também uma agência de carro que está aí me ouvindo, o dono de uma agência de carro, e que esse dono tem duas filiais. Ele tem duas filiais. Aliás, ele tem a empresa matriz e a filial. Está preocupado. Confia no Senhor. Confia no Senhor porque o Senhor está entrando aí com resposta. O Senhor não vai deixar você desamparado. O Senhor tem sustentado você. O Senhor tem sustentado a tua casa e o Senhor não vai permitir que você seja desamparado. Ele está contigo. Amém? Você vai vencer isso em nome de Jesus. Eu quero hoje compartilhar uma palavra, mas antes disso eu quero pedir a cada pessoa que está entrando, deixa sua curtida nessa oração, por gentileza. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. Então deixa aí o teu like, por gentileza. Quero pedir também que você mande essa oração para uma pessoa, certo? Uma pessoa. Todos podem mandar para uma pessoa. E aqueles que podem mandar para 100, para 1000, para 2000, de repente tem
milhares de contatos aí no seu celular. Que Deus te abençoe por todo esse compartilhamento, por toda essa sua generosidade em levar a palavra adiante. Mas todos podem mandar para uma pessoa. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a palavra é: não acredite nas mentiras do diabo. Não acredite nas mentiras do diabo. Infelizmente tem muita gente que está caindo na lábia do inimigo. A Bíblia diz em João 8,44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai da mentira. O diabo é pai da mentira. É o que está escrito na Bíblia. É por isso que não podemos mentir. Porque se mentirmos, isso nos conecta diretamente ao pai da mentira. Então nós não podemos mentir. E existem pessoas que têm caído na mentira do diabo. O diabo mente para destruir a tua identidade. O inimigo sempre tenta atacar quem você é. Ele diz: você não presta, você não tem valor, ninguém te ama, você nunca vai mudar. Mas o Salmos 139 diz assim: pois possuíste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Ou seja, a Bíblia diz que você é fruto, você é fruto de Deus, da criação de Deus. Você foi feito de uma maneira extraordinária. Deus tem algo tremendo com a tua vida. Você é especial. Você foi separado por Deus para grandes coisas. Então, todos esses pensamentos que vêm dizendo que você é um nada, é uma mentira do diabo. Ele quer mexer na tua identidade. Ele quer que você comece a acreditar naquilo que não é verdade. O inimigo tenta colocar na nossa cabeça pensamentos tão negativos a respeito de nós mesmos, que daqui a pouco você começa a acreditar em algo que você não é. Porque vêm os ataques a você, vêm os ataques à sua casa e você começa a pensar: será que eu sou isso mesmo? Será que realmente isso está certo a meu respeito? Não deixe ninguém mexer na sua identidade. Não deixe as pessoas fazerem você se sentirem mal. Você se sentir mal com algo que você não é. Entenda? Talvez, você não deu certo em algo, ou você se frustrou e teve que recomeçar, e vem aquele pensamento ruim, aquele pensamento que diz que você nasceu para dar errado, que nada dá certo para você, que você é um erro. Aqueles pensamentos que vêm? Tudo isso são ataques espirituais. O inimigo ele age para tentar nos bloquear, ele age para tentar nos impedir de viver o que Deus tem para nós e de nos aproximarmos do que Ele preparou para nossas vidas, o que Deus preparou para nossas vidas. Então, a voz do diabo acusa, mas a voz de Deus confirma a tua identidade. E o Senhor, quando se dirige a você, chama você de filho. Você é filho de Deus. Quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe o poder de filho, certo? Então creia que você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. O inimigo, ele não tem esse poder de dizer para você aquilo que você não é. Você não pode aceitar essa identidade sobre você. Você é um filho de Deus, mais do que vencedor. Você nasceu para romper, nasceu para vencer, nasceu para ser próspero, nasceu para, andar com Deus, para ter a presença de Deus na tua vida, para viver debaixo de uma bênção, de um favor. Você não nasceu para dar errado. Você tem que tirar isso da sua cabeça, que você nasceu para dar errado, que você é azarento. Você não é azarento. Você não nasceu para dar errado. Você foi criado por Deus para dar certo, para as coisas acontecerem com você, para ser feliz,
para viver o extraordinário de Deus aqui na terra. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, ela está sentindo uma dor bem no meio das costas, como se alguém tivesse dado uma bordoada nela, bem no meio das costas. Seja você quem for, eu quero liberar uma palavra profética que cai por terra agora. Toda dor nas tuas costas, toda dor nas tuas costas que você está sentindo nesse momento, seja livre em nome de Jesus. A segunda coisa, o diabo quer te fazer acreditar que você está sozinho. É uma mentira. Mas o diabo, sabe, ele lança as mentiras porque ele é o pai da mentira. Então ele tenta lançar aquele pensamento que você está sozinho, que não tem ninguém por você, que Deus está distante de você, que Deus não está te ouvindo. Mas olha só, a Bíblia nos diz, em Hebreus 13:5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei, nunca te deixarei, nunca te desampararei. A mentira do diabo é que você está sozinho, sozinha nessa luta. Talvez haja pessoas que estão me ouvindo agora e dizem assim, não, Deus me esqueceu, Deus me jogou aqui, eu estou esquecido por Deus. Não, é uma mentira do diabo, você não está esquecido por Deus, Deus te ama. Deus tem plano na tua vida, Deus tem propósito na tua vida. Você pare de pensar essas coisas, porque é realmente o que o inimigo quer que você pense. Eu costumo dizer que Deus não nos perde no vale. Ele não me perde no vale, Ele não perde você no vale. Às vezes pode parecer que as injustiças que a gente tem enfrentado, ou que estamos enfrentando, a gente pensa que é sinal de que Deus nos abandonou. Parece que Deus está só com uns e não está com a gente. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas eu quero dizer que essa impressão não é uma impressão de Deus, é uma mentira do diabo. Porque a Bíblia diz aqui, eu nunca te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, quando o mundo se afasta, quando os amigos te deixam, quando pessoas tratam você como uma pessoa, sabe, como uma pessoa diferente delas, Deus não se afasta. Deus não se afasta. Deus, sabe, Deus está sempre com você. Você pode ser cancelado pelo mundo, você pode ser rejeitado pela religião, você pode ser ignorado pelos amigos, você pode ser abandonado pelos familiares. A Bíblia diz que Deus nunca te desamparará. Você consegue crer nessa palavra? Escreve aqui nos comentários, Deus nunca me desamparará. A sua presença é constante na nossa vida, porque às vezes a gente pensa, né, que Deus só está do lado daquelas pessoas que estão vivendo a boa vida. Eu quero dizer para você que não tem nada a ver isso. Você precisa entender que a presença de Deus está com você no melhor tempo da tua vida e no pior tempo da tua vida. É que nós temos que reconhecer essa presença. Nós temos que começar, sabe, a discernir essa presença, a esticar o pescoço para, sabe, compreender que Deus está ali, Deus está conosco, está nos visitando, sua presença está conosco. Então, pega essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. Deus está contigo aí. Amém? Deus está contigo. Não aceite esse pensamento. Seu sentimento pode dizer abandono. O seu sentimento pode dizer abandono. Mas a palavra diz presença. A presença de Deus está aí. Não importa a escuridão que você se encontre. Não importa o tão distante você acha que você está sem Deus e o inimigo dizendo que, sabe, para você não tem mais jeito. Quero dizer que a palavra de Deus diz que a presença de Deus está aí. Basta você pedir para Ele, Senhor, pega da minha mão, me tira desse lugar. E Ele vai pegar você pela mão e Ele vai tirar você desse lugar. Você pode chamar por Jesus aí. Você pode chamar por Jesus. Amém? Chame por Jesus, não chame por mim. Não chame por outro, chame por Jesus. Chame por Jesus, pode chamar por Jesus, chama por Jesus aí. E Ele vai tirar você de toda a escuridão, Ele vai tirar você da dor, Ele vai tirar você do abandono, Ele vai tirar você da ignorância. Chame por Jesus. Ele tira o homem da dor, Ele tira o homem do caos, Ele tira o homem da tristeza. A outra coisa que eu vejo é que a mente é um campo de batalha. Então o inimigo lança dados,
sabe, dardos. E esses dardos são dardos malignos, com o objetivo de causar tropeço em nossos pensamentos. Muitas guerras não começam ao redor de nós, elas começam dentro de nós. O inimigo trabalha com pensamentos repetidos, pensamentos de acusação, de culpa, de medo, de confusão. É por isso que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosos em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Por que a Bíblia fala de fortalezas na mente? Porque tem gente que deixa o diabo criar ninho na sua cabeça. Ou seja, vem um pensamento, imagina, criar ninho, tá? Como é que um passarinho constrói um ninho? Ele vai trazendo um galho pequeno, ele vai trazendo uma folha, ele vai trazendo uma outra sujeirinha e ele vai ali criando o ninho. Daqui a pouco tem um ninho grande ali, mas houve um trabalho daquele passarinho. Eu quero que você entenda, o diabo é como um passarinho às vezes. Ele começa a colocar certos pensamentos, tipo, você não presta, né? Olha o que estão dizendo de você, você é azarento, você não dá certo com ninguém, sabe? E começa a lançar, você pecou, você errou, você não é bom, você não é um bom marido, você não é uma boa esposa, sabe? Você está desonrando teus pais. E vem toda aquela acusação do diabo, sabe? E o diabo começa a criar aquele ninho na nossa cabeça. E aquilo ali é uma fortaleza, a Bíblia diz, o ninho é chamado de fortaleza. E quando existe uma fortaleza de Satanás, aquela fortaleza vai começar a resistir às direções de Deus, vai começar a resistir os bons pensamentos, vai começar a resistir os planos de Deus para a tua vida. Então, o objetivo do inimigo é colocar tantos pensamentos ruins, tóxicos, negativos em nós, sabe, a ponto de nós acreditarmos naquela fortaleza, acreditarmos naqueles pensamentos. Daí você diz assim, e como é que eu faço para desconstruir o ninho que o diabo fez na minha cabeça? A Bíblia diz aqui, ó, olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que arma que a Bíblia está dizendo que pode destruir esse ninho, que pode destruir essa fortaleza? Se chama o poder da autoridade de Cristo Jesus. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a cancelar no mundo espiritual todo pensamento negativo, todo pensamento mal cheiroso que entrou na sua cabeça. Então, se o diabo diz para você que você é indigno, você tem que dizer, não, eu sou digno, porque eu sou filho de Deus. Se o diabo diz que você é um derrotado, que você é um azarento, que você é um Zé Ninguém, que você nunca conseguiu nada na vida, você tem que dizer, não, a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor e é nisso que eu acredito. Se o diabo vier com aquele pensamento que você é uma pessoa doente, que você é uma pessoa que vai morrer jovem, que você é uma pessoa, sabe, que veio aqui nesse mundo, que o seu tempo acabou, e vem aqueles pensamentos negativos, sabe, aqueles pensamentos de derrota, aqueles pensamentos que vêm para repetitivos, você tem que começar a dizer assim, não, quem é o dono dos meus dias é o Senhor, só Ele que vai me dizer a hora que acabou o meu tempo aqui nesse mundo, porque se eu estou aqui é porque Deus tem um plano ainda na minha vida. Se eu estou aqui é porque Deus tem um projeto na minha vida. Se eu estou aqui é porque os melhores dias ainda Deus tem reservado para a minha vida. Ou seja, você começa a substituir aqueles pensamentos ruins por pensamentos bons. E os pensamentos que vêm da palavra de Deus, você pegando tudo que a palavra de Deus diz e confessando pela tua boca e declarando, crendo nesses, essa fortaleza, esse ninho que foi construído em você, ele vai se dissipar totalmente. Ele vai se dissipar. E digo mais, tem uma outra coisa que quebra a fortaleza na mente. Ó, guarda isso, tem uma outra coisa que quebra a fortaleza na mente. Você passar tempo em oração. Tá? Tem um fenômeno que acontece quando a gente entra em oração. Tem um fenômeno que acontece quando a gente entra em oração, que tem o poder de desmanchar essas fortalezas. Tem algo misterioso na oração.
Sabe, porque assim, enquanto você fica só pensando no negativo, aonde você até sai para ficar pensando, sabe, você fica em torno daqueles pensamentos mal cheirosos, você fica preso naquilo. Mas quando você entra na presença de Deus, vem a presença do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo começa a quebrar aquelas fortalezas na mente. Então nós precisamos tirar tempo na presença de Deus para desmanchar aqueles pensamentos, aquela fortaleza que foi colocada dentro de nós. É assim que se quebra fortalezas. Amém? Bem, à noite, na oração da noite, eu vou continuar com essa mensagem, tá? Na oração da noite eu vou continuar com essa mensagem. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com pelo menos uma pessoa. E aqueles que podem compartilhar com 1.000, com 2.000, com 100 grupos, faça isso. Mas todos podem compartilhar essa oração com uma pessoa. Amém? À noite eu vou continuar essa mensagem na oração das 18. Agora às 9 da manhã nós vamos ter a transmissão do nosso culto, certo? Na igreja que eu congrego, eu não estou à frente dessa igreja, mas eu congrego nessa igreja, certo? Por que eu digo que eu não estou à frente dessa igreja? Porque eu não quero desonrar o pastor que está na frente. Tá? Eu congrego nessa igreja, mas tem um pastor que está na frente dessa igreja, então a gente tem que honrar o pastor que está nessa igreja, ok? Mas eu congrego nessa igreja. Hoje eu estarei ministrando a Santa Ceia nessa igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Alphaville, Barueri. Você é nosso convidado, ok? Avenida Aruanã, número 120. Vem estar com a gente, começa às 9 da manhã a reunião e vai ser uma grande bênção. Eu quero orar por ti, eu quero orar pela tua casa, eu quero dizer para você que nada está perdido, tá? Ainda que o diabo esteja lançando dardos aí, nada está perdido porque Deus é maior. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Gratidão por quem usa o Superchat, muito obrigado por apoiar o canal. Gratidão por aqueles que são alunos da nossa academia, Academia Kindle, por aqueles que são membros aqui do canal. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Doce amado Espírito Santo, tua presença está aqui. Senhor, que como orvalho, Senhor, que refrigera, que a tua doce presença agora venha sobre nós. E a tua doce presença traga um refrigério sobre nós. A tua doce presença traga um refrigério sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e te pedimos, libera da tua unção sobre nós. Libera do teu favor sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus Cristo, para que a tua doce presença venha sobre nós. A tua doce presença seja liberada sobre as nossas vidas agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que a doce presença de Deus venha sobre nós, seja liberada sobre nós, e que todo jugo espiritual, todo peso, tudo aquilo que vem para condenação, tudo aquilo que vem, Senhor, para mentir, todo pensamento maligno que foi colocado, nós oramos agora para que seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro também agora clamando pela justiça de Deus. Nós estamos clamando e estamos pedindo, Senhor, faz justiça aos teus escolhidos, que estão clamando a Ti. Faz justiça aos teus escolhidos, Pai, que estão aqui orando, Senhor, que estão aqui crendo, Senhor. Nós te pedimos, faz justiça. Que toda injustiça, toda maldade, toda obra do inferno, toda pessoa, Senhor, que foi usada para ser injusta conosco, Senhor, nós oramos agora e colocamos diante de Ti e te pedimos, Pai, cuida desta causa. Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso defensor. Colocamos tudo diante de Ti agora. Aqueles que estão clamando e estão dizendo, Senhor, o Senhor é a nossa justiça, faz justiça nas portas. Que toda injustiça seja visitada pelo juízo da Tua terra. Nós cremos, ó Deus, Tu és um Deus justo, um Deus poderoso. E assim nós oramos, assim nós cremos agora, clamando. Estamos clamando e estamos pedindo a justiça do alto. Sim, Senhor, há um clamor aqui nosso, de pessoas, Pai, no nome de Jesus. E oro também por todo aquele que está doente, todo aquele que está num tratamento para câncer, todo aquele que está lutando contra um problema de saúde, toda essa pessoa, Pai, que está com alergia. Nós oramos por um milagre, nós oramos por uma cura, nós oramos por uma restauração do alto da cabeça até a planta dos pés.
que haja cura, que haja restauração, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. E não perca o culto de ceia hoje, que nós vamos transmitir ao vivo. Vai valer a pena, viu? Todos vão ver aqui, vai valer a pena. Deus te abençoe, compartilhe essa oração, que Deus te guarde, que Deus te proteja.